Jefferson, boa noite, meu querido. Satisfação te receber aqui hoje nessa live. Jefferson, Boa noite, Adiel. boa Eu que noite. agradeço o convite aí para a gente falar na verdade, destes temas tão relevantes aqui e que estão aí sempre em pauta, né? Quando a gente fala de gestão de assuntos jurídicos. Legal. Jefferson, eu vou me apresentar e depois você se apresenta, beleza? Para a galera saber com quem está falando aí. Bom, Combinado. Adiel Rodrigues, já com 15 anos nesse mercado e tenho estudado aí um pouquinho sobre essa matéria aí, mas aí eu deixo para o Jefferson se apresentar e depois eu faço uma introdução aí. Vai lá, Jefferson, fala de você. Bom, eu sou advogado, né, tenho 9 anos de ordem, já atuei em escritório de advocacia de grande porte aqui em São Paulo, né, e passei também por departamento jurídico de empresa, uma empresa de telecom e uma empresa de insumos médicos. Legal. E Jefferson, eu descobri aqui pelo barulho que nós temos uma participação especial de uma furadeira aqui da sala do vizinho aqui. Então o pessoal vai ouvir um barulhinho de furadeira aqui. É que o vizinho está fazendo obra na sala do lado aqui. Mas vamos em frente. Esse condomínio aí tá muito bonzinho, viu, Esse Adiel? condomínio tá bonzinho, né? 7 horas da noite, pô. Exatamente. Então, entrando já no assunto já, sobre questão da jornada de depósito, a rota completa, né, de depósitos judiciais. O que me trouxe, né? O que me trouxe a falar sobre esse assunto, a chegar nessa rota aí, né? Na verdade, né, Jefferson, tu já tem experiência nesse mercado e assim, e sendo bem objetivo assim, né? A Projus lançou aí há uns meses atrás, ano passado, né, um módulo chamado conciliação de depósitos. Aí, beleza, né? Aí a gente começou a falar do assunto com os clientes, né? Aí, cara, a gente começou a esbarrar com alguns gaps, algumas dificuldades, e começou conversando com os clientes, a gente foi identificando dificuldades nos clientes, né? Eu não vou citar nomes aqui, nem empresas naturalmente, né? Mas assim, aí tu vai com o cliente, tu fala, pô, conciliação de depósito, o que você acha? O modo. Ah, muito legal. Só que, como é que eu boto esses dados para dentro? Aí tem umas formas lá que o ProJuris tem como botar esses dados para dentro, tal. Ah, mas essa informação é completa? Aí começam as perguntas, você começa a pesquisar e verificar, e você vê, né, Jefferson, que essas planilhas começam a não ser tão completas. Aí uma coisa puxa a outra, o depósito, ele na verdade, ele envolve muitas coisas, tem muitos efeitos colaterais, né? Positivos e negativos, né? E aí eu fui buscando aquela velha história do fio, né? O fio da meada, foi puxando o fio, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, aí chegou. Isso que a gente está chamando de rota, Jefferson, porque ele é um ciclo, né? Ele é um ciclo que ele começa e ele tende a não ter fim, porque os processos nunca terminam, tudo mais, mas ele pode ter uma rodada, ele pode começar o próximo ciclo bem melhor do que começou. A verdade é essa, tá? Então, Realmente a questão dos depósitos judiciais ela é bem complexa, né? E tem muitas oportunidades em relação à gestão dos depósitos que as empresas podem observar, enfim, práticas que podem ser adotadas, né? Então, de fato, é um assunto que tem bastante coisa para se abordar. e aí, conversando com um desses que nem é cliente, mas é um prospect, um possível cliente, ele falou para mim o seguinte, cara, os escritórios, tem muitos escritórios que cuidam dessa parte de depósito, né? Mas nem todos. Então você começa a identificar muitos gaps. E aí os escritórios que não cuidam, né? E eu conversando com vários escritórios também, advogados amigos meus, falei, cara, isso é uma grande oportunidade de negócio para os escritórios, né? Tu tem essa experiência, essa mesma visão que esse cliente me passou, Jefferson? Que a gestão de depósitos judiciais é uma Sobre a grande oportunidade. oportunidade que né, para os escritórios ajudar os seus clientes, né, nessa questão da gestão dos depósitos. Sem dúvida, Gel. Na verdade, eu acho que a gestão de depósito judicial ela é uma oportunidade para o escritório
a partir do momento que ele faz o mínimo, né? Inclusive em termos de diferenciação em relação aos seus concorrentes, né? Uhum. Infelizmente, é muito comum um cenário no qual os depósitos judiciais, a partir do momento que o escritório finaliza ali o acompanhamento do processo, são esquecidos, né? Muitas vezes o escritório de advocacia ele tem um FII, os honorários que são combinados com o cliente para acompanhamento até o final do processo. Uma vez que acabou o processo, ele recebeu seus honorários, e aí você cai numa situação de ausência de interesse, inclusive, do escritório de advocacia fazer a busca, recuperar aquele recurso do cliente, né? Entende-se que a gestão, a parte dele já foi concluída, né? Então, assim, além dos escritórios poderem vender serviços específicos de identificação, mapeamento, saneamento de depósitos judiciais, o fato do escritório de advocacia fazer o mínimo, o arroz com feijão, quando se fala na prestação de serviços para gestão de depósito judicial, já é, de fato, um diferencial que ele pode usar em relação aos seus concorrentes, né? Esse controle dos recursos financeiros do seu cliente como se fosse seu, né? Preocupado aí com a saúde financeira do cliente, né? O escritório de advocacia, hoje em dia, ele vai muito além de um prestador de serviço técnico, né? De consultoria. Ele tem que ser um parceiro do negócio, né? E cuidando do dinheiro do cliente como se dele fosse, ele está sendo parceiro do negócio, né? Legal, legal, Jefferson. Obrigado aí pela tua fala. Vamos entrar na rota, então, que são 10 passos? Vamos lá. Quase nada. Quase nada. A gente não vai entrar hoje, né, Jefferson, muito a fundo nesses temas, porque são temas muito extensos. A ideia é dar uma passada geral e depois, em próximas lives, a gente entrar naquele que o pessoal quiser conversar e discutir mais, né? Claro. A primeira delas, né, a gente já começou a falar, mas é a boa gestão. A boa gestão dos depósitos judiciais, tanto para os advogados que são da empresa, quanto para os advogados que são terceirizados, né? Então, a gente já começou a falar um pouco, né, Jefferson? E aí, o que eu vejo nessa questão da boa gestão? É que infelizmente, né, na história da empresa, há a perda, né? Tem muita empresa que ainda gerencia os seus depósitos, os processos de depósito com planilhas, né? A gente toda semana a gente encontra empresas que ainda estão gerenciando seus depósitos e processos em planilhas, e os escritórios ipsilíteres, né? A mesma coisa, né? E aí, o que acontece também, né? Trocas, a empresa tem lá, é comum, enfim, essa rotatividade dos escritórios, e essa troca, às vezes, de um escritório que atende uma empresa, nem sempre é uma troca amigável, entendeu? Eu acho que tem um áudio aqui aberto, deixa eu fechar o áudio aqui, peraí. Opa. Ah, fechou. Essa troca nem sempre é amigável, né? E aí, o que acontece? O escritório vai e leva as informações dos processos do depósito e a empresa perde o controle, né? E aí, essa obtenção também dessas informações junto aos bancos nem sempre é uma coisa muito fácil, né, Jefferson? Como é que você vê essa questão? Na verdade, a boa gestão de depósito judicial ela é faseada em várias etapas, né? Basicamente, como você mesmo mencionou, né, muitas empresas perderam o lastro dos seus depósitos judiciais, né? Então, o primeiro passo para se fazer uma boa gestão dos depósitos judiciais é ter concretude, né, integralidade da base de processos da empresa, né? Não tem como você saber por onde andam os seus depósitos judiciais sem conhecer a sua base de processos, né? Então, esse é o primeiro ponto para você conseguir fazer uma boa gestão. Eu cheguei agora, sou gestor jurídico, acabei de chegar numa empresa e quero fazer um projeto de recuperação de depósito judicial. Não tem uma base de processos. Então, esse é o primeiro passo, né? Existem várias empresas que vendem esse serviço, né, de saneamento de base de processos, enfim. E aí, a partir dessa base estruturada, você vai conseguir criar aí, né, definir um processo para buscar esses depósitos judiciais, né? Além da questão da base de processos devidamente integralizada, estruturada, enfim, e, se possível, sistematizada, né? Porque os sistemas jurídicos estão aí para auxiliar nessa gestão, é muito importante também a comunicação
entre o departamento jurídico e os departamentos do financeiro, né? Controladoria, contabilidade, enfim, contas a pagar, que fazem essa gestão financeira do reflexo dos depósitos judiciais, né? Sobretudo a controladoria da empresa, né? A contabilidade. Então, uma vez que você faz aí a alocação de um recurso como depósito judicial, né, você cria um vínculo contábil com aquele depósito, né, uma conta de ativo, né? Então, tendo a base integrada de processos e essa comunicação constante com a controladoria, vocês conseguem fazer ali um monitoramento dos depósitos judiciais que estão ativos da companhia, né? Então, pensando aí num movimento de conhecer a base de processo, né? E num cenário no qual a companhia não tem esse problema, conhece a base de processo, está numa operação em cruzeiro aí que funciona, a melhor gestão do depósito judicial ela vai se dar por meio desse relacionamento que eu já mencionei em relação ao departamento jurídico e à área financeira, né? Então, tendo controle, fazendo a gestão, o apontamento dos depósitos judiciais são realizados, aí trocando essa informação com a área de contabilidade, né, para que ambas as áreas em conjunto possam fazer aí a sua parte na gestão dos ativos da companhia. Né? Boa, isso aí, show de bola. E aí, né, Jefferson, a empresa consegue, de alguma forma, ou usando essas empresas, esses players de mercado aí para conseguir levantar uma base de informações com os processos respectivos de depósitos, né? Ou consegue, de alguma forma, os extratos bancários, Banco Brasil, Caixa Econômica, para conseguir essa informação processual, né? E aí começa um processo de levantamento e recuperação de depósitos. Essa é uma fase, digamos assim, já sonhada pelas empresas, né? Que é quando consegue identificar a informação, né? Através da boa gestão dos dados e tudo mais, da identificação, do levantamento dos dados, e começa um momento de levantamento e recuperação. Esse levantamento, né, muitas vezes, ele é feito pelas... Tem empresas especializadas, escritórios que são empresa que também tem escritório. Tem um nicho de mercado aí, né? Mas, como a gente já sabe, né, muitas empresas fazem um trabalho muito manual ainda, né, Jefferson? E aí é um processo que tende a ser muito demorado. E a gente tem alguns sistemas, alguns recursos mais tecnológicos, né, para fazer isso, né? Fala um pouco para a gente aí sobre essa parte do levantamento e recuperação, Jefferson. Tem um nicho de mercado e é um nicho de mercado muito lucrativo, né? O que se estima de valores em depósito judicial no Brasil é algo em torno de 500 bi, né? Se você pegar dados aí que remontam ao ano de 2019, né? Então, o levantamento desses depósitos ele pode ser uma excelente oportunidade para a composição de caixa, né? Principalmente após esse momento que a gente viveu e, na verdade, que a gente está vivendo, né? As empresas precisam de iniciativa para fortalecer o seu caixa e pode ser que ela tenha um dinheirinho guardado lá que ela nem sabe que existe, né, por conta de ter perdido informações em relação aos seus depósitos judiciais, né? Então, assim, se a gente tem um cenário no qual você tem oportunidade para levantamento de depósito judicial que são depósitos esquecidos, né, aí a gente vai dizer que aquele serviço, aquele trabalho de fazer uma boa gestão, ele não foi devidamente realizado, né? A oportunidade para levantamento de depósito judicial, na verdade, ela não vai estar só nesses processos esquecidos, né? Você vai ter processos que também te oferecem oportunidade para fazer levantamento, que são processos recentemente arquivados, processos que a empresa teve êxito, né? E também a possibilidade de fazer a substituição aí desse depósito por outros tipos de garantia, que a gente até vai falar um pouco disso, né? Isso, sobre seguro-garantia judicial, né? Mas, enfim, são muitas oportunidades relacionadas a essa questão do levantamento dos depósitos judiciais, né? Como você mesmo disse, um projeto de levantamento de depósito judicial, ele pode passar por várias etapas, né? Então, a gente falou da integralidade da base de processos, né? Poxa, quais são os processos aqui que eu posso ter oportunidade de ter depósito judicial? Você precisa fazer um diagnóstico dessa base de processos para identificar quais são os processos passíveis de ter esse levantamento.
E aí você entra depois numa etapa operacional, né? Então, fazer o levantamento aí, a gente falou da comunicação entre o jurídico e o financeiro, né? Para fazer aí o cross-checking daquilo que eu tenho de conta contábil com o que eu tenho na minha base de processos. Aí entra esse terceiro player, né? Que é o banco. Né? Então, os bancos custodiantes, é um pouco difícil, quem trabalha já em departamento jurídico sabe disso, é um pouco difícil conseguir essas informações, mas as empresas, principalmente as de grande porte, conseguem firmar convênios lá com os bancos custodiantes, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né? Lá no Rio Grande do Sul tem o Banrisul também que faz essa função, né? Banestes no estado do Espírito Santo, enfim. Mas municiado desses extratos, você consegue fazer aí uma segunda validação dos depósitos judiciais em relação àquilo que você tem no demonstrativo contábil da companhia, né? E aí, feita essa avaliação, identificados os processos que te traz a oportunidade de fazer o levantamento, como um segundo passo aí dessa etapa operacional, você precisa dar início ao processo para fazer esses levantamentos. E aí a gente vai no ponto que você colocou, né? Existem inúmeras empresas hoje, consultorias, que são especializadas em fazer esse tipo de levantamento, né? Elas têm entrada nos bancos, enfim, elas representam as empresas para fazer esses levantamentos dos extratos, o mapeamento dos processos e fazem aí todo esse trabalho operacional de protocolar a petição, acompanhar o despacho, fazer o levantamento, come ali um percentual do depósito e transfere o restante para a empresa. Não é um negócio de baixíssimo risco, né? Uma vez que o dinheiro vai passar por ela, para ela poder devolver para o seu cliente. Né? Além disso, obviamente, você tem a oportunidade com os seus próprios escritórios de advocacia. Né? Então, fazer ali forças-tarefas de levantamento de depósito, mapeamento de processos, enfim. Os escritórios de advocacia de grande porte, eles fazem, eventualmente, essas forças-tarefas também como um serviço de consultoria adicional, né? Enfim, tem muita oportunidade para as empresas em relação a esse dinheiro que pode estar lá guardado e que pode ser tão valioso no momento de proteção de caixa, né? A gente sabe que esses levantamentos, né, eles acabam sendo levantados a partir de como você falou, alguns bancos principais aí, o Caixa Econômico, o Banco do Brasil, o Banestes, etc. Mas esses extratos bancários, eles nem sempre são tão completos, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, né? E a outra coisa, né, Jefferson, é que, beleza, fiz a identificação do depósito, comecei lá a fazer um levantamento, mas como é que eu começo a arrumar a casa, né? Porque a casa agora tá, eu identifiquei, eu tô com o extrato na mão, né? Já fui lá, já pedi para o meu escritório peticionar os levantamentos, beleza. Só que tá tudo em papel, planilha, Excel. E aí como é que eu começo a organizar isso, né? A gente sabe, a gente conhece alguns sistemas de mercado que a gente não vai ficar fazendo propaganda aqui, que não é a ideia aqui, mas a gente conhece alguns sistemas de mercado que fazem isso. A gente não vai fazer propaganda, né, Adiel? Mas quem chegou no comecinho sabe de quem a gente está falando. Né? Não, a gente... ficou lá para o começo, volta lá para o começo da fita, lá da gravação. Lá. Mas, enfim, a gente sabe de algumas empresas que fazem esse serviço muito bem feito, que é a parte de conciliação, né, Jefferson? Que é o quê? Que é pegar essas informações, esses extratos bancários, né, e começar a integralizar, começar a conciliar com os dados que a empresa tem, né? E aí começa uma rota mesmo, uma jornada, né? Eu chamei de rota aqui, mas eu também poderia chamar de jornada, até em alguns textos ali de convite ali para a live, eu chamei de jornada, que também é uma jornada, né? Porque você pensa que, vamos começar a conciliar esses dados. Aí realmente é um trabalho de, como você falou mais atrás, né? Depende de saneamento, dá trabalho. Até nos posts que eu fiz lá no LinkedIn, eu falei, gente, dá trabalho, tem custo, tal, mas vale a pena, entendeu? É um esforço que vale a pena, né? Essa conciliação, ela passa por um saneamento da base de dados, né? Das planilhas, junto com os dados, exige ali um olhar atento, um olhar treinado, né? Para que o trabalho seja feito. E ele não termina em si só na conciliação, né? Porque a conciliação, ela começa a te mostrar, principalmente a primeira vez que você vai fazer a conciliação, é uma fotografia de tudo que está errado, né? De tudo que está faltando, de tudo que está desatualizado, né? De tudo que precisa complementar, né?
E aí exige um trabalho de acertar os dados. Dá para fazer muita coisa em massa, né? Mas também tem que ter aí uma consultoriazinha mais especializada, né? Dá para a gente aí, ô Jefferson, o teu olhar sobre a conciliação aí. Como você vê aí, o que eu não falei, o que eu esqueci de falar? Adel, esse trabalho de conciliação, na verdade, é exatamente esse trabalho bilateral, né, que a gente mencionou já aqui algumas vezes, entre o departamento jurídico e a controladoria, né? A controladoria, naturalmente, vai se valer de alguns mecanismos, né, para conseguir fazer a conciliação contábil dos seus ativos, dentre eles, como a gente também já acabou mencionando aqui, os extratos dos bancos custodiantes, né? Não é necessário que a empresa tenha um sistema para conseguir fazer essa conciliação, mas a conciliação ela pode ser automatizada por meio dessas ferramentas que a gente já mencionou. Perfeito. Né? Então, nesse sistema você faz a carga dos arquivos dos bancos, né? que não são arquivos de fácil compreensão, né? E os sistemas fazem ali uma leitura por meio de tecnologias como OCR, por exemplo, né, e o respectivo, né, lançamento ali no processo que tem relacionamento com aquela conta judicial, com aquele depósito judicial. Né? Como você mesmo disse, né, a primeira impressão vai ser sempre dolorosa, né? Então vai dar A visão do inferno, né? Mas uma vez que você trabalhou já num saneamento manual do resultado dessas conciliações, você consegue, a partir daí, entrar num platô para que você consiga acompanhar aí a evolução da sua base de depósitos judiciais com um pouco mais de tranquilidade, né? E cuidando aí da gestão no dia a dia. Porque a gente está falando muito, como eu mencionei, de levantamento, enfim, mas a gente precisa pensar no dia a dia, numa operação saudável, né, de solicitação, de registro, de contabilização dos depósitos judiciais para as empresas. Né? Show de bola. E aí, né, Jefferson, aí a gente tem algumas coisas são caminhos que eles podem andar em paralelo, né, logo depois dessa conciliação, e são complementares, né? Alguns caminhos se complementam e outros podem andar em paralelo. Um dos itens que a gente vai falar agora, né, que você já citou, inclusive, é a questão da substituição do depósito, né, pelo seguro-garantia, né, que é um instrumento importante, tem crescido fortemente aí para ajudar as empresas a diminuir, né, o seu empenho, o seu comprometimento pecuniário financeiro direto, né, em forma de dinheiro, digamos assim, ou né, de verba, né, tirando o dinheiro do caixa da empresa para depositar em contas judiciais, né? Então você consegue, através dessa ferramenta, desse instrumento, que é o seguro-garantia, a substituição desses depósitos. Naturalmente tem que haver um peticionamento junto ao juiz, né, para que haja essa substituição. E tem outros caminhos aqui que a gente vai falar mais à frente, né? Mas o seguro-garantia ele tem sido uma solução boa, né? Algumas empresas têm encontrado aí, nas minhas conversas aí com as empresas de mercado, eu identifiquei que algumas empresas têm encontrado alguma dificuldade, alguma lentidão. Aí depende muito de uma pré-negociação para que haja mais velocidade. O porte da empresa acaba influenciando, porque alguns seguros, né, acima de 750 mil, acabam demandando mais documentação, mais aprovações, digamos assim, mas tem sido uma ferramenta importante aí para a substituição dos depósitos, né? E qual é a importância, Jefferson, para você do seguro-garantia no caixa da empresa, né? E aí tem dois impactos, como a gente já falou, né? Tem um impacto no caixa, propriamente dito, né? E tem um impacto ali, né, na contábil, né, que ele acaba tendo uma visão um pouco menos efetiva, mas que também tem uma importância. Na verdade, são muitos pontos num item só, né, Diel? Muitos pontos então, num item só. Acho que a gente precisa começar aqui com um histórico, né? Isso. O seguro-garantia judicial é uma prática já antiga, né, que era salvaguardada, vamos dizer assim, por entendimentos jurisprudenciais, né? Então,
o STJ já admitia a utilização de seguro-garantia judicial, sobretudo em processos tributários de execução fiscal, né? Mas era muito comum, principalmente na Justiça do Trabalho, né, que tem aquele perfil um pouco mais protecionista, paternalista, né, dos juízes eles indeferirem pedidos de apresentação de garantia judicial como garantia processual, né? Então, com o advento do novo Código de Processo Civil, né, que não dá mais para chamar de novo, porque ele é de 2015, né, o seguro-garantia ele foi, vamos dizer assim, efetivamente contemplado com uma possibilidade de garantia judicial de débitos em execução, né? Então, isso veio lá do artigo 835, né, o parágrafo 2º do novo CPC, que admite a utilização do seguro-garantia judicial com a mesma liquidez que tem o dinheiro, né, que na ordem dos bens que podem ser ofertados é o primeiro, né? Desde que cumprir alguns requisitos, mas basicamente o requisito é que o valor do prêmio, né? Do prêmio não, na verdade, né? Do seguro, o valor da pólice, ele seja 30% superior ao valor de débito atualizado, né? Naquele momento que você está prestando a garantia, né? Então, se a sua estimativa de perda no processo ali, sei lá, o laudo pericial veio e disse que é R$100 mil, você naturalmente teria que apresentar um seguro-garantia de R$130 mil para poder cumprir esse requisito e o seguro ser devidamente aceito, né? Não, eu acho um pouco estranho falar sobre a importância do seguro judicial para as empresas, né? Eu trataria ele mais como uma oportunidade. É uma oportunidade. Né? Então, ele de fato uma oportunidade para você proteger o seu caixa, né, por meio de um serviço de seguro, né? E como você mencionou, ainda tem pontos de contabilização que são diferentes, né? Então, ao passo que o depósito judicial você está prendendo ali um ativo da empresa, que vai ficar sob guarda e gestão de um terceiro, né? Quando você tem um seguro-garantia judicial, você tem um serviço de seguro, né, que do ponto de vista contábil você consegue fazer depreciação, né? Então, ele te traz essa vantagem também. Agora, existem alguns pontos em relação ao seguro-garantia judicial, né, que a gente raramente vê as pessoas falarem, que é um pouco do perfil creditício da empresa, né? Se a empresa tem um perfil creditício que está prejudicado, né, enfim, está com uma situação financeira que não é favorável, às vezes o que ela vai ter que fazer de depósito colateral, né, que é tipo uma garantia para a seguradora do seguro-garantia, não compensa, né, comparado com o que ela teria com o depósito judicial efetivamente, né? Mas, como eu mencionei, o seguro-garantia judicial ele é uma oportunidade, tanto como uma prática, né, a partir de um momento inicial dali para frente, né? Então, a partir de hoje, eu sempre vou usar seguro-garantia, quanto para fazer substituição e levantamento de valores, né? Como a gente já falou aqui, visando aí a proteção de caixa, né? Beleza. Aí, beleza, a ideia não é entrar realmente numa profundidade tão grande, né? A gente pode até fazer isso numa outra live, mas dar uma passada geral, já que são muitos itens, né? E agora, a gente vê, né, Jefferson, um outro item que a gente tem visto aí, que são as negociações e acordos extrajudiciais, em que as partes começam a negociar essa questão daquele dinheiro empenhado lá do depósito feito, né, para que o depósito seja retomado para uma das partes, um valor negociado, normalmente menor, né, para que, primeiro, a ação, a litigância ali tenha um fim, né, para que se diminua aquela litigância, para que libere o valor lá que a empresa teve que empenhar lá no depósito e para que se chegue um fim, já que ficar por um lado a empresa perde, né, que fica com o dinheiro preso como depósito, por outro lado a outra parte também não recebe nada enquanto a ação não conclui, né? Então essa parte da negociação e dos acordos também tem sido um instrumento muito importante, né? E aí por que eu chamo a atenção desse item, né? Porque ele tem sido, dependendo do volume, né, principalmente as empresas que têm um volume maior de processo e, por conseguinte, depósitos, né, existe aí algumas esteiras, né, inclusive empresas que têm sistemas de mercado, né, que tem essa esteira, essa capacidade de negociar, fazer grandes volumes de negociações e acordos, né, para ajudar as empresas a liberar esse dinheiro preso como depósito, né?
tu já viu isso, tem encontrado essa questão aí nos clientes que você tem visitado, tudo mais? De novo, a gente tem aqui alguns institutos que são um pouco diferentes, né? Primeiro, a gente vai falar sobre mediação, né? Que também é um instituto que ganhou maior força aí por conta do Código de Processo Civil, né? Do novo Código de Processo Civil. Inclusive, antigamente tinha uma vedação no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 51, como uma das cláusulas abusivas, né? O condicionamento a uma mediação para que o consumidor pudesse propor uma ação, e com o novo Código de Processo Civil veio também a possibilidade de mediação em processos de consumidor. Então, a mediação é um instituto bem amplo e que também no qual também se enquadra essa questão dessas empresas que você mencionou, né? Que vão desde as câmaras de mediação, né? Que as empresas podem contratar fisicamente para fazer ali. Muito como aqui em São Paulo, a gente tinha um case da Eletropaulo, né? Que posso falar o nome porque era uma coisa bem pública, né? Que haviam ali pequenas câmaras de mediação que alguns escritórios de advocacia coordenavam no metrô, né? Então, a pessoa tinha um débito com a Eletropaulo, chegava ali, negociava, já fazia todo um trâmite para negociação daquele débito, né? Mas, além dessa estrutura mais, vamos dizer assim, ortodoxa, né? Mais tradicionalista de mediação, agora a gente vê muito forte aqui no Brasil, enfim, existem várias, né? Que são as ODR, né? Online Dispute Resolution, né? Então, são empresas que, como você mesmo disse, fazem esse serviço de mediação por meio de automatização, né? Por meio de uma ferramenta de tecnologia, né? E elas têm capacidade de operacionalizar, como você mesmo disse, variados acordos, muitos acordos, e as políticas. A partir das políticas que a empresa vai definir. E aí a gente entra no segundo ponto, pegando esse gancho, né? Quando você cria uma política de acordo dentro da empresa, né? A primeira coisa que o board, que a diretoria vai querer entender é de onde que vai sair o dinheiro, né? Então, você precisa fazer uma validação ao longo do tempo do dinheiro que você vai ter de impacto financeiro, né? Se vale a pena trocar aquilo que você tem contingenciado por aquilo que você vai tirar do bolso. E o depósito judicial, ele é um outro bolso, né? Porque ele é uma conta de ativo, assim como o caixa, né? Só que é um bolso que já esvaziou o bolso principal. Né? Então, eu tirei o dinheiro do bolso que é o caixa, coloquei no bolso que é o depósito judicial, esse dinheiro ele já não está mais no meu caixa, então já não tenho ali uma preocupação com esse valor, e eu posso sim usar esse valor para fins de pagamento, enfim, Só um minuto, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Só... É bom para ver que não é gravado. É bom para ver que não é fake news. A gente combinou. Só não deu para ver minha esposa ajoelhada aqui tentando pegar o celular que tocou. Enfim. Vamos basicamente, não perdendo o fio da meada aqui, né? Então, o depósito judicial ele é uma oportunidade para você defender aí a política de acordo que você está tentando definir dentro da empresa, né? Então, fazendo essa conversão é uma outra forma de otimizar, né? Uma outra oportunidade de otimizar o depósito judicial, utilizando ele como um mecanismo de pagamento dos acordos que vão ser realizados. Show de bola. Aí a gente fala, enfim, pode falar de várias melhores práticas em relação a isso, né? Dentre elas, a possibilidade de você fazer um mapeamento dos processos são mediáveis por meio das ferramentas de gestão dos processos que você tem. Hoje em dia existem sistemas que eles têm parceria com essas ODRs, né? Então, eu tenho um sistema de mercado, um RP jurídico, onde eu faço gestão dos meus processos, e eu consigo, por meio desse sistema, interagir lá com um desses parceiros dele, com um ODR, uma empresa de mediação, né? Eu acho que não sei se a gente cita aqui para fazer o jabá de alguma, mas enfim. Não, como não é a nossa, a gente pode citar, né? No Rio tem a Concili, que é uma empresa que já está há muitos anos no mercado, né? Tem acordo fechado também, né? Aqui em São Paulo a gente tem a MOL,
né, que também, eu acho que essas seriam talvez os principais players do mercado. Isso. Né? Enfim, então a ferramenta ela pode ter integração com esses fornecedores, né? Não pode esquecer de citar o Sem Processo também, né? Tá bom. Se o pessoal da B2L estiver assistindo aqui, pode dar problema. Pode dar problema, vai lá. Enfim, e essa integração já oportuniza aí essa esteira de tratativa, né? Então lá o parceiro que vai, né, acompanhar o processo, né, a etapa de negociação do acordo, a partir das diretrizes que a empresa vai apresentar para ele, né? E dentre essas diretrizes pode estar aí a utilização do depósito judicial que tem no processo. Show de bola. Legal. Até para não esquecer aqui, eu falei das integrações de mediação, né? Uhum. Hoje também a gente vê esse cenário, né? Voltando no tópico anterior, para seguro garantia judicial, né? Uhum. Também tem possibilidade, também tem ferramentas de mercado que fazem aí, que tem integrações com as, né, Insurtechs, né? Que são as empresas de seguro baseadas em tecnologia, né? Então, da mesma forma que você tem lá as fintechs e as lawtechs, né? Que é o nosso mercado, tem as insurtechs, né? E basicamente é possível por meio do próprio sistema, dentro do processo o qual você quer utilizar ali como fundamento para solicitar um seguro-garantia, fazer essa solicitação, a empresa faz a cotação mais vantajosa, fazer devolve, as cotações, né? E a partir dali você já consegue dar seguimento na contratação. Né? Boa, bem lembrado. Senão nossos amigos vão ficar chateados com a gente. E aí, Jefferson, a gente chegou num ponto que remete a gente lá atrás, né? Quando foi feito lá o início lá da gestão e da identificação dos depósitos, o que eu encontrei, né? Aí eu encontrei uma coisa, entre aspas, que eu comecei a ouvir um ruído que começou a me causar uma preocupação, fui pesquisar no mercado, e aí eu descobri que é uma dor real, tá? Que é o quê? Fica um gap muito grande, Jefferson, entre as informações que os extratos bancários entregam para as empresas e o volume de depósitos efetivados, entendeu? Então, normalmente a empresa tem lá, as empresas mais organizadas têm lá nas suas planilhas, nos seus bancos de dados, sei lá, 1 milhão, 10 milhões, sei lá quantos milhões, e quando ela pega o extrato do banco, tem lá 20%, 30%, 40% desses valores. E aí você tem um gap aí gigantesco de informações, uns maiores, outros nem tanto, tá? Mas sempre tem um gap, dinheiro é dinheiro, né? Mesmo que seja 10%, 20% dos valores, é um dinheiro que foi depositado e que não se aceita com muita tranquilidade que esse dinheiro fique perdido, que se perca de vez, né? E aí eu fui pesquisar e eu descobri, Jefferson, alguns parceiros de mercado. Isso aí é um trabalhinho bem especializado, tá? Dei uma ralada para achar essa turma aí. Conversei com muita gente, tá? E eu descobri Vai ter mais jabá, Diel? Não vou dar nomes, não. Não vou dar nomes, não. Mas eu descobri, eu achei bem interessante, tá? O que eu estou chamando, que na verdade é uma pesquisa feita, uma pesquisa muito detalhada, profunda, na verdade, tá? De arquivos. E, na verdade, tá? Tem 5 fontes, né? E um braço, digamos assim. Porque tem 5 fontes de dados, mas chega uma hora ali que o cara tem que botar a mão para finalizar o dado, entendeu? Mas no resumo da história, tá? Essas empresas elas pegam alguns arquivos, que foi uma descoberta, que alguns clientes até cantaram a bola para a gente, conversando com uma grande consultoria aqui do Rio de Janeiro, eles sinalizaram para a gente de arquivos que são incompletos, que está lá na Caixa Econômica do Banco do Brasil, que não são os extratos que eles mandam para o cliente, entendeu? São arquivos com pedaços de informações. Como eles não têm nenhuma informação consolidada, eles estão lá para quem quiser olhar, mas são pedaços de informação. São arquivos com planilhas, com arquivos textos,
com um pedaço de informação que sozinho não significam nada. Aí essas empresas que são mais insistentes e fizeram um esforço maior, eles pegaram aqueles arquivos, estudaram aqueles arquivos, né? E foram somando com outras fontes de dados. Uma das fontes mais óbvias são as próprias fontes de dados do cliente, que são as planilhas e banco de dados dos clientes, né? Essa seria a segunda fonte de dados, né? Sendo a primeira os arquivos incompletos do banco ou arquivos secundários, né? Como a gente falou na segunda-feira, são os arquivos secundários do banco. A segunda são esses arquivos, as informações do próprio cliente, que são as planilhas e os bancos de dados, né? A terceira fonte são os acervos de diário oficial de justiça, né? Que são informações que são conhecidas, se consegue obter aí no mercado. Existem alguns fornecedores, muitos, né? De diário oficial, de informação de diário oficial. E a quarta fonte de dados, né? Bastante já relativamente nova, pero não muito, mas são os Big Data, né? Que existem alguns Big Data jurídicos no mercado, que você juntando essas 4 fontes de informações, é aquela velha história. Pô, tem que juntar 4 fontes de informações. É uma informação que ela acaba saindo um pouco mais cara, mas ela acaba se justificando, né? E se pagando aí também, tá? Com relativa tranquilidade, tá? Então, Jefferson, esse é um item que eu me lembro que na segunda-feira você me perguntou, né? O que você acha desse trabalho, dessa pesquisa profunda? Eu tenho conversado com alguns clientes, eles têm me confirmado que tem valido a pena. Como é que você vê essa pesquisa? O que você acha disso? Eu acho que quando você trata sobre aproveitamento, identificação, enfim, e oportunidade de levantamento de recursos para a empresa, qualquer saída é positiva, né? De fato, você consegue levantar informações acerca de depósito judicial de várias fontes, né? Uma vez que você tem a condição de consolidar essas informações num ambiente que vai te permitir direcionar melhor o levantamento dos seus depósitos, acho que é absolutamente válido, né? Existem, como a gente mencionou aqui no comecinho, existem várias empresas que prestam esse serviço de saneamento e levantamento de depósitos judiciais, umas naturalmente com práticas mais evoluídas que as outras, Mais né? avançadas, Então, é isso aí. exatamente. Então, acho que nesse cenário no qual você tem aí esses gaps, os extratos, eles realmente não são muito amigáveis, né? Então, você tem arquivos que alguns em TXT mesmo, né? Então, isso. Se você consegue otimizar esse trabalho por meio de um parceiro, num cenário no qual você tem a necessidade de fazer esses levantamentos e compor melhor aí o caixa da empresa, acho que é absolutamente válido, né? Legal. É isso aí. Realmente são empresas que fazem um trabalho um pouco mais avançado. Jefferson, agora nós vamos para o nosso sétimo step aqui, nosso sétimo passo aqui, que é a famosa provisão e contingência contábil, né? Que é famosa, todo mundo fala, mas cá entre nós, eu vou falar do meu acervo aqui, depois tu fala do teu. Cara, eu conheço pouca gente que faz a provisão bem feita, viu? Conheço pouca gente, normalmente o pessoal tem dificuldade com isso, os departamentos, mesmo os escritórios que prestam esses serviços para as empresas, eles apanham com essa questão, principalmente porque não tem, na maioria das vezes, os dados organizados, né? Então, a partir da hora que você não tem os dados, não conhece seus dados, não sabe a quantidade de processos que tem, não sabe a quantidade de valor, não sabe os valores dos processos, ou quando sabe os valores, não sabe os valores atualizados, e não sabe os valores dos depósitos, né? E aí você começa a ter essa dificuldade, né? E aí o Jefferson já me puxou a orelha umas 2 ou 3 vezes, né, Jefferson? Porque eu sempre saio falando que o depósito judicial impacta na provisão. E falar, Diel... Não impacta na provisão, já. O depósito não impacta na provisão. O depósito tem um impacto, né? No caixa da empresa, ok? Isso. Mas na provisão existe uma... Como é que você fala? Tem uma contabilização, não é isso? Isso, você tem uma contrapartida, né?
Bom, vamos lá. Então, de novo, a gente vai tratar sobre um tema bem amplo, né? Isso. Então, pode ser que a resposta demore um pouquinho, né? Como você colocou, né, há um certo desentendimento em relação aos conceitos que estão por trás de provisão e contingência, né? Os escritórios de advocacia hoje em dia já estão um pouco mais em alerta em relação a isso, né? Porque como a gente mencionou lá no começo, né? Hoje o escritório de advocacia que consegue se manter no mercado bem posicionado é um cara que atua como parceiro de negócio da empresa, né? Então, para isso ele precisa observar o aspecto financeiro do processo, que no fim do dia é de fato mais importante, né? O contingenciamento, né, o provisionamento dos processos, ele tem regras contábeis que devem ser seguidas, né, e que tem aí que tem diretrizes, né, que derivam da própria lei de SA, né, e que são, vamos dizer assim, melhor estruturadas pelo CPC 26, né, que é uma norma emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, como é que você faz a melhor provisão dos processos seguindo dessa forma, né? O contingenciamento é a análise de risco, né? Então, eu vou avaliar o processo, fazer um contingenciamento e eu vou ter esse lançamento no passivo, né? Da contabilidade da empresa, ou seja, quanto que eu posso eventualmente vir a tirar de uma conta de ativo, né? Do caixa ou depósito judicial, né? E a provisão é esse impacto financeiro direto no resultado da empresa. Então, você tem um lançamento para passivo e um lançamento em provisão, né? Ou seja, você diz que tem aquela dívida, né? E que essa dívida te impacta diretamente no seu resultado, né? O depósito judicial, ele na verdade não vai ter relação nenhuma com provisão, né? Contabilmente falando, ele vai ter um lançamento que ele vai sair do caixa da empresa e ele vai ser alocado numa outra conta de ativo, né? Que é a conta de depósito judicial. Eventualmente, ele vai ter impacto na contingência, na conta de passivo, né? Porque você tá usando o depósito judicial para pagar parte daquela dívida. Então, aí ele vai ter um reflexo ali na conta de passivo, né? Agora, são temas complexos, né? São temas multidisciplinares e que hoje em dia é muito importante que os departamentos jurídicos, histórias de advocacia estejam muito atentos a estes temas e a melhor forma de fazer a gestão disso, né? E aí a gente agora entra no segundo ponto, né? Que é a sistematização dessa informação, né? Obviamente, quando a gente fala de uma empresa que tem um contencioso razoável, né? Um volume de processos que já pode trazer um impacto financeiro elevado, né? Às vezes você nem tem muitos processos em quantitativo, né? Mas você tem lá 20, 30 processos tributários que tem um impacto financeiro gigante, né? A melhor forma, a mais segura de você conseguir fazer a gestão desse fluxo financeiro é por meio de sistema, né? Que vai te auxiliar nessa contabilização, na atualização dos valores, enfim, né? Então, hoje, as pessoas que seguem sofrendo para fazer contingência, perdão, para fazer relatórios de provisão a partir de Excel, né, estão sofrendo porque querem, né? Porque existem sistemas que têm toda a estrutura, que seguem todos os requisitos e que estão preparados para se retroalimentar de índices oficiais, né, e viabilizar com que os valores sejam sempre trazidos ao valor presente, seguindo melhores práticas contábeis, né? Enfim, então, se vocês não conhecerem um, depois pergunta para o Adiel que a gente pode apresentar. Enfim, então, existe uma relação extrínseca, né, vamos dizer assim, entre os depósitos judiciais e a provisão e a contabilização dos processos, né? É isso aí. Provisão é quase uma live inteira só para falar sobre isso, né? Dá pra fazer várias lives, dá pra fazer uma série na Dá Netflix. pra fazer uma série, né? Cara, e aí, Jefferson, eu estava conversando outro dia com um cliente, nossa, agora é cliente, mas eu não posso dizer. Mas aí eu falando para ele sobre a conciliação de depósitos, aí ele virou para mim e falou, cara, a minha casa está arrumada, mas esse assunto me interessa
justamente para eu tratar da minha recuperação futura de depósitos. Aí aquilo me chamou, eu falei, recuperação futura A partir da hora que eu estou com a minha casa arrumada, eu quero ter um planejamento, né? Se eu já sei quantos depósitos eu tenho, eu já sei o valor atualizado deles, né? Eu já sei quantos estão ligados a processos ativos, quantos estão ligados a processos encerrados, que eu já posso, uns que já estão disponíveis para resgate, outros que estão aguardando ainda algum procedimento judicial. Ele falou, cara, eu consigo, com esse trabalho, fazer um planejamento pelos próximos 12 meses, entendeu? E isso eu consigo entregar para a minha contabilidade, para a minha tesouraria, para a minha diretoria, um planejamento, entendeu? Quer dizer, eu achei sensacional, entendeu? O pitch do cliente, tá? Eu peguei ele no momento mais organizado, mas ele falou, só que assim, tá tudo muito em planilha, entendeu? Então, assim, eu achei sensacional e eu queria ouvir tua opinião sobre essa ideia, sobre esse planejamento que esse cliente está fazendo. Adiel, assim, realmente, a partir do momento que você fez um mapeamento do que você tem de base de depósito judicial, você consegue fazer um bom trabalho de planejamento para reaver os recursos financeiros da empresa. A partir do momento que você sabe a sua base de processo, você vai saber os processos estão arquivados, ali você tem a oportunidade de identificar depósito judicial. Esse processo aqui ele não está arquivado, mas a empresa ela teve uma decisão favorável, está só aguardando o trânsito julgado para arquivar. Então eu já sei que eu vou ter um recurso financeiro ali naquele processo que eu vou conseguir fazer o levantamento. Aí a gente volta na questão de substituição, né? Então eu tenho lá os depósitos judiciais, depósitos recursais, enfim, eu quero substituir via seguro-garantia. Então eu vou fazer ali uma outra etapa de planejamento. Então, mas aí, ainda assim, a gente não está falando sobre uma gestão planejada de depósito judicial. Né? Então, a gente já está falando de olhar para trás. Né? Então, de ter uma base, de olhar e planejar um levantamento em relação àquela base. Né? E aí a gente entra aqui, eu acho que num ponto que é necessário, né? Que é como fazer o controle dos depósitos que eu estou iniciando a partir daqui. Né? Então, recebi uma decisão judicial que determina que eu faço depósito judicial. Né? Na verdade, ela não vai determinar que eu faço depósito, né? Ela vai reconhecer um débito desfavorável a você e você vai garantir isso por meio de depósito para poder discutir aquele débito, né? Então, a partir do momento que eu recebi uma decisão a qual eu vou ter que garantir, né, para poder discutir, eu preciso planejar o que eu vou fazer daqui para frente. Né? Então, aí a gente volta na questão de ter controle dos processos, de ter uma boa comunicação entre o departamento jurídico e as áreas financeiras da empresa, né? E um outro ponto também, né, é a sistematização desse trabalho todo. Então, de novo, né, sem querer ser repetitivo, né, eu tenho um controle sistêmico dos meus processos, eu posso ter é comum nas empresas de grande porte a integração entre esse sistema e o sistema financeiro da empresa, né, o RP. Né? Então, eu consigo fazer um fluxo todo de solicitação desses depósitos por meio do relacionamento entre essas duas ferramentas. Então, sei lá, o escritório de advocacia insere uma solicitação de depósito judicial no sistema que passa por uma esteira de aprovação entre os advogados responsáveis do departamento jurídico. Uma vez que isso já está aprovado, faça uma integração lá com o RP, né? E entra na esteira de aprovação do RP também, finalizando lá, volta direto para o sistema o registro do depósito. Então, esse processo todo, quase sem interação humana e sistematizado, ele vai te trazer uma maior assertividade, um maior controle dos depósitos judiciais, né? E aí sim eu enxergo uma questão de planejamento, né? Porque você vai estar devidamente organizado e consciente da integralidade. Problema com a internet aqui. Deu uma travada. Desculpa, até onde que cortou aqui? Cortou, você estava falando aí que ele pega como vou dizer,
Também perdi aqui o fio agora. Enfim, que você está... Enfim, eu tava falando sobre a integração entre os sistemas, né? Você vai ter uma baixa interação humana, que vai reduzir os seus riscos, e aí sim você vai ter uma gestão planejada dos seus depósitos judiciais, né? Que você vai garantir a planejamento integralidade. passa pela integração, é isso? Exatamente. Não é que passa pela integração, né? Mas a integração, ela viabiliza que você tenha uma melhor prática na gestão desse depósito, né? Então, na verdade, o planejamento ele passa por uma melhor prática em relação ao depósito desde o momento que ele nasce, né? Desde o momento que ele surge. Então, um controle efetivo daquilo que eu vou tirar do dinheiro do caixa da empresa e colocar no depósito judicial, né? E aí, a partir desse momento, eu vou conseguir visualizar lá para frente o que vai acontecer com esse processo, com esses depósitos, enfim, né? Então, aí sim que você pode-se dizer que você tem um planejamento, né? Uma vez que você já fez uma identificação da sua base e fatiou ela entre aquilo que você pode levantar agora e aquilo que você pode levantar depois, a gente está falando ainda de saneamento de base de processo, de base de depósito. E aí tem a máxima, né, Jefferson, do mercado, né, que quem não mede, não gerencia, né? E uma das melhores formas de medir dados, né, e depósito, inclusive, é o Business Intelligence, né? E aí, as pessoas, eu tenho escutado muito, conversando com os clientes, né? Eu escuto muitos clientes e é uma coisa que eu tenho batido na tecla com isso. Os clientes falam muito, eu até falei essa semana sobre justamente a medição de painéis de BI para depósitos judiciais, né? Seguro garantia, essas coisas. Inclusive, o conhecido sistema nosso, ele já tem painéis de BI sobre isso, tá? E aí, os clientes têm, eles têm eu acho que até um vício de que o BI ele é para decisão estratégica, quando na prática, tá? E eu tenho constatado isso, todo mundo que tem usado tem tido muito sucesso. Quando você monta um painel de BI sem os dados estarem 100% acertados, ajustados, né? Você consegue enxergar o erro, né? Como o dado está errado, né? E aí você consegue visualizar os gaps, a falta de informação, até muito antes, né? Quando você desenha um painel com algumas informações bem básicas, você consegue botar metas de dados. Olha, eu quero ter esses dados aqui, entendeu? Eu quero ter esta visão. E aí, quando essa visão desses painéis de BI, eles começam a olhar para dados que não estão ainda prontos, né? Você começa a botar métricas ou metas, digamos assim, né? Em que você quer atingir, né? E aqui, como a gente está falando focadamente em depósitos, né? Umas metas ou umas métricas boas de se visualizar são metas de, primeiro, quantos processos eu tenho os meus depósitos identificados, né? É uma métrica. Uma outra métrica quantos desses depósitos que eu tenho identificado estão atualizados ou não, né? Outra métrica, quantos desses depósitos pertencem a processos ativos e quantos pertencem aos processos encerrados. Outra métrica, quantos desses depósitos vinculados a processos estão disponíveis para ser levantado ou não, né? E até dando um passo atrás, né? Na identificação do depósito, que é uma informação importante, tem a ver com a questão da atualização, não é só trazer para o valor atual, é quanto já não foi resgatado pela contraparte, né? Principalmente nesses que foram disponibilizados, né? Para a contraparte, né? E aí... E que você vai conseguir identificar também por meio da automatização da conciliação. Exatamente, é isso aí. Lá atrás, na conciliação, você vai conseguir identificar, né? Batendo, juntando essas... A conciliação, na verdade, o objetivo é esse, né? Identificar o que foi levantado, o que não foi levantado, o que está disponível, o que não está, e também trazer esses valores atualizados. E esses indicadores, né, são muito interessantes de você ter. E aí eu veria, né, um painel futurístico, digamos assim, né, em que eu consiga, a partir do meu histórico, conseguir, né, a partir da qual é a minha... E aí começa a fazer uma coisa de medição de jurimetria, né? Que eu começar, baseado em médias históricas,
eu começar a pelo menos, estimar médias futuras, né? Se eu conseguir, nos últimos meses, recuperar, sei lá, 1 milhão, eu tenho uma chance. Se eu continuar fazendo o mesmo que eu venho fazendo, eu consigo recuperar pelo menos 1 milhão pelos próximos 2 meses, baseado nas médias. Desde que a base de processo tenha similaridades, né? Desde que as bases tenham similaridades. Existem, né, algumas... você consegue fazer jurimetria a partir da própria base, né, existente, e também existe uma jurimetria comparativa com base de mercado, né? Você tem as duas, você tem o olhar para dentro e o olhar para fora, né? E você ter isso, e aí eu vou um pouco mais além aqui no BI. O BI, ele não precisa ser apenas olhando para dentro, entendeu? Ele pode olhar para fora, olhar para o mercado, né? Para fazer comparativo com jurimetria de mercado, para eu começar a ter, olha, em média o mercado, e aí você tem aquela linha, pode ter uma linha ali no BI, dizendo qual é o mercado está aqui, eu estou aqui, então para eu chegar na média, ou seja, se o mercado consegue estar aqui, então eu consigo chegar lá, entendeu? Então você consegue saber qual é o teu gap em relação ao mercado. Primeiro, como você está em relação ao mercado das outras empresas, né? Em termos de recuperação de depósito, né? E fazer aí um trabalho interno para ver o que o mercado tem feito e tudo mais, para conseguir atingir esses níveis, né? São alguns exemplos, a gente poderia falar muitas coisas aqui. Tu teria algumas outros indicadores que poderia se colocar no BI para medir essa questão de depósito e recuperação? A utilização de uma ferramenta de BI de mercado, né, ela permite com que você, inclusive, integre informações de mais de uma base de informação. Né? Então, sim. Voltando relacionamento entre software jurídico e ERP, indicadores que cruzam essas informações, né? Tratamento jurídico, né? Então, consegue te ajudar a ter uma melhor visualização, né, daquilo que você tem de recursos aplicados nos processos, né? Uhum. Legal. E aí, vamos então, para o nosso... assim, até voltando naquele sistema que a gente conhece, né? Ele tem uma estrutura de BI que permite exatamente com que você faça esse cruzamento das informações utilizando mais de uma fonte de dados, né? Até com porque outras bases de dados. se né? Exatamente. Então, eu acho que esse é uma forma de também acompanhar, né? Poxa, quanto que eu tenho lá na minha conta contábil de depósito judicial, quanto que eu tenho de ativo, né? E observando no depósito, quanto que eu tenho de garantias informadas no software jurídico, né? Então, você consegue criar aí um gráfico, né? Para identificar, um indicador para identificar se você tem algum gap de informação entre um e outro. Né? Show de bola. E aí, vamos à nossa última etapa aqui, que é a cereja do bolo, aqui, a cereja do sundae, né? Eu estou inventando coisa que não existe, cereja do bolo, não, a cereja do sundae. Vamos ao nosso último item, que é quando, digamos, aí sim, né? Aí os dados têm que estar certinho. Opa. Alguém abriu aqui um áudio aqui. Aí a cereja do sundae mesmo, que aí os dados têm que estar certos, né? Que é quando a gente chega ao ponto de querer integrar com os sistemas internos da empresa, né? Que aí o que eu tenho? Eu quero que o meu escritório solicite para a tesouraria da empresa um depósito, né? Que a tesouraria vai efetivar, que vai informar a contabilidade, né? Que vai informar o financeiro, que vai registrar lá na controladoria. Ou seja, o escritório externo vai, através de um sistema, né, solicitar que seja feito o depósito. Quando esse depósito é feito, essa informação vai e volta do sistema contábil da empresa para dentro do sistema, que quase eu falei o nome agora, né, que registra dentro do sistema que o depósito foi feito. O escritório fica sabendo que o depósito está feito, ele pode tomar ações judiciais pertinentes, né? E quando ele percebe uma oportunidade de resgatar esse depósito, ele solicita o resgate desse depósito, né? Quando o depósito é resgatado, ele internaliza esse valor depositado para dentro da empresa, né?
informa a empresa do valor resgatado, informa a contabilidade, informa o financeiro, né? Então, assim, em que momento, Jefferson? Em que momento é o momento ideal? Quais seriam os pré-requisitos? Os dados têm que estar perfeitos, né? A empresa tem que ter uma certa maturidade. Eu estou fazendo um projeto agora que eu achei muito interessante, Jefferson, de integração. Integração, normalmente, é uma coisa que dá um certo arrepio na espinha, né? Porque, normalmente, integração costuma demorar, Sim. costuma dar dor de cabeça, costuma dar pau, costuma custar caro, né? E alguns clientes, alguns projetos são bem complexos. Mas eu estou fazendo um projetinho agora pequeno com uma empresa e eu gostei muito da postura deles. Eles olharam assim, cara, eu não quero começar fazendo tudo, eu quero começar fazendo um pedaço, o pedaço mínimo necessário para eu validar a integração. Eu falei, cara, perfeito. Perfeito. A integração, a maioria das vezes que eu encaro esses problemas, esses projetos de integração, Jefferson, eu vejo as empresas ou os parceiros nossos querendo começar com tudo. Eu quero começar, quero fazer tudo. E, cara, o projeto, você pode até projetar tudo, mas fazer, né, efetivar, né? Quanto menor for a etapa, a primeira etapa, quanto menor for o primeiro degrau, mais chance de sucesso tem o projeto, né? Porque Sim. Agora você precisa, de fato, ter um mínimo de qualidade dos dados, né? E não tem muito jeito. Quando você vai integrar, se você começar a jogar para dentro informação ruim, né? Você vai estragar, você vai distribuir o problema, né? Ao invés de resolver o problema, você vai distribuir o problema, né? Você vai trazer um problema que está em um sistema para todos os sistemas da empresa. Além de... Para outro. Oi? É. Além de você ter os dados minimamente confiáveis, além de você ter que... o ideal você começar pequeno, com pequenas validações, com pequenas integrações, até porque pequenas integrações proporcionalmente geram pequenos custos e pequenas integrações têm um cronograma mais rápido, mais curto, né? Então, você consegue validar com mais rapidez uma integração. E eu falo especificamente, como o nosso foco é depósito, né? Então, de fato, o cenário aqui, a visão que a gente vê é essa, a integração de um depósito que ele é solicitado pelo escritório, né? O escritório vai solicitar o depósito e a contabilidade, a tesouraria vai efetivar e vai informar a contabilidade. Então, isso é uma esteira, né? E essa informação ela tem que voltar, né? Ela tem que voltar porque ela tem que ser registrada no sistema meio de gestão e ela tem que chegar de volta no escritório para o escritório poder tomar as ações judiciais que o depósito foi feito. E aí, depois, a segunda etapa, quando esse depósito já está em tempo de ser... Ou que ele foi levantado pela contraparte, ou que ele está com possibilidade de levantar a favor do cliente, né? Em que ele, de uma forma ou de outra, ele tem que informar isso, foi levantado para a gente ou para os outros, né? E ele tem que informar isso internamente para que isso seja atualizado lá nos sistemas internos da empresa. Como você vê, Jefferson, essa questão das integrações, nesse nível de dificuldade, é melhor começar pelo mais simples? É melhor começar pelo completão? Como é que você vê isso? Adiel, eu tive de novo aqui uma intermitência na minha internet. Uhum. Cortou? Você perdeu muita coisa? Jefferson? Alô? Alô? Oi, Adiel, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Alô? Agora eu Alô? ouço. Agora eu ouço. Tá escutando? Você pode repetir a pergunta, por gentileza? A pergunta é assim, uma Eu integração... vou tentar trocar de cômodo aqui. Uma integração, ela no caso, eu citei um exemplo de depósito que é o nosso objetivo aqui hoje. Mas, de uma forma geral, uma integração é melhor começar com uma etapa mais simples
ou começa logo de uma forma mais completa? Opa! Acho que caiu a conexão do Jefferson. Ah, não, caiu só. Deixa eu ver o que houve aqui. A pergunta foi tão capciosa assim? Eu estava fugindo aqui. Essa pergunta foi tão capciosa assim? Eu estava fugindo aqui. Deu para ouvir agora, não? Tá chovendo bastante aqui, então eu acho que é isso que está causando intermitência. Eu acho que eu consegui pegar um pouco da pergunta. É melhor começar com uma integração simples ou uma integração completona? O que você acha? É sempre melhor começar com algo que seja mais simples, né? Uhum. Seja eventualmente para você fazer uma importação de processos numa base, seja para você fazer um projeto piloto de um projeto de uma política de acordo, né? E nesse caso aí também, se você consegue direcionar melhor a informação que você vai trabalhar por meio de integração, de fato vai ser melhor trabalhar com uma integração um pouco menos complexa, né? Às vezes você vai ter uma integração que vai ter reflexo em 3, 4 sistemas, né? Então, ao invés de fazer isso diretamente, você começa com um, né? Então, até isso vai muito ao encontro, né, dos conceitos de metodologia ágil, né? Você vai ter lá um primeiro step, né, que você vai testar e vai funcionar, você vai para o próximo, né? E até você concluir esse projeto, né? Então, de novo, a existência, a possibilidade da integração entre os sistemas jurídico e financeiro, eles vão trazer o maior controle possível em relação aos depósitos judiciais da companhia, né? Uhum. Jefferson, a gente já passou de 1 hora de live aqui, vamos começar a caminhar para o final. Para quem está com os processos desorganizados, né? Eu imagino que o primeiro passo seja tentar organizar esses dados, né? Seja ele em planilha ou seja ele através de um sistema, né? E aí, um caminho natural, né, sempre começar tentando obter os extratos junto aos bancos, né, Caixa Econômica, do Banco do Brasil, ou outros bancos estaduais, como a gente já citou aqui, e começar um trabalho de conciliação. Como você bem falou, esse trabalho não precisa começar com o sistema, ele pode começar manualmente, né? Quanto mais bem conciliado, mesmo que manualmente, né, melhor para todo mundo. Mas é óbvio, a conciliação manual ela acaba sendo mais trabalhosa, né, e mais demorada. E aí o sistema começa a fazer sentido, né, Jefferson? Sem dúvida. A conciliação automatizada por meio de sistema, ela vai facilitar muito a vida de quem está operacionalizando aquela conciliação, né? Uhum. Então, de fato, é uma oportunidade, enfim, um avanço que as ferramentas vêm trazendo essa possibilidade de você fazer a conciliação contábil dos depósitos judiciais a partir da automatização da leitura do extrato, né? Mas quem não tem sistema não precisa ficar parado, né? E consegue fazer um trabalho manual, enfim, que vai trazer naturalmente os mesmos resultados que você teria. Você vai chegar no mesmo lugar, né? Só que sem o Waze, né? Uhum. Que é o que vai ser a automatização dessa conciliação. Uhum. Você vai demorar um pouquinho mais, mas você vai conseguir chegar. Então, assim, o primeiro passo é fazer o levantamento da base de processos. A partir do momento que fez o levantamento da base de processos, pede para a controladoria lá um balancete da conta de depósito judicial. A controladoria vai te trazer um balancete da conta de depósito judicial. Compara o balancete com os depósitos, com os extratos dos bancos custodiantes, para chegar, para entender se também o que está contabilizado faz sentido. E aí, com base nesse montante de informações, você cruza com a base de processos para ver se de fato você tenha o report, né, o input dos depósitos judiciais no respectivo processo. Dá para fazer isso no Excel, com um trabalho um pouco maior, e uma vez que você fez esse trabalho, aí você está, inclusive, preparado eventualmente para contratar uma ferramenta, para subir essa base de processos e, a partir dali, seguir a gestão dos depósitos judiciais de forma automatizada, né, dali para frente. Como a gente já falou, né, aqui a gente tem vários momentos, né, quando a gente fala de gestão de depósito judicial. Você vai ter um momento de gestão da solicitação, né? Então, do primeiro momento, do momento que ele nasce, né? Até a resolução aí
de um problema que eu já tenho na base, né? Não conheço a base, eu tenho um dinheiro perdido, enfim, então vamos fatiar esse elefante para ver como é que a gente vai conseguir identificar as melhores oportunidades para levantamento de valores, né? Então, pega lá os processos tributários, os processos trabalhistas, que geralmente têm maiores depósitos, e avalia se tem uma coisa arquivada e se tem dinheiro para levantar em favor da empresa, né? Sempre vai ter alguma coisa, e esse mínimo de esforço aí vai trazer algum benefício financeiro para a companhia. Né? Uhum. Você falou, Jefferson, já finalizando aqui de uma forma didática, né? Você falou sobre o bom gerenciamento de depósitos, que é o nosso item 1. Você falou sobre a conciliação de depósitos, que é o nosso item 3. A gente falou, nós falamos, né? Nós falamos aqui também agora sobre a questão do levantamento, né? Que começou a falar que sempre há alguma coisa a se levantar, a se recuperar. O quarto item nosso, da nossa rota, é o seguro-garantia, que a gente já concordou que é uma ferramenta importante hoje para aliviar o caixa da empresa, né? Na sequência, a gente vem com a negociação e os acordos extrajudiciais, que a gente pode fazer de uma forma através também não sistêmica, né? Através dos escritórios, através de fóruns de mediação e acordos, mas também existem empresas, né, especializadas com sistemas online de fazer isso, né? A gente falou também, deu uma passada pelo nosso item 6, que é o nosso item da pesquisa mais aprofundada, quando fica aquele gap de dados que não são encontrados lá naquele extrato inicial. O nosso item 7, que é a provisão, que ela tem ali um monitoramento dos depósitos, porque em algum momento esses depósitos eles podem vir a impactar na provisão, né, à medida que eles são levantados ou são convertidos. Então, de um mês para o outro, a existência desses valores, eles podem ser impactados, podem impactar, né? A questão, já na sequência, daquelas pessoas que já estão com os dados mais organizados, já começam a conseguir olhar para o futuro, né? Já começa a não estar com a casa mais organizada, começa a olhar para o futuro, começa a fazer um planejamento de futuro, tanto para a contabilidade quanto para a diretoria, né? E uma vez que eu estou com esses dados já com certo planejamento, eu posso começar a olhar para fora, né? Eu posso começar a olhar para comparar os meus indicadores internos com meus indicadores externos, colocando esses indicadores em painéis de business intelligence, né? E uma vez que eu já estou com esses dados minimamente organizados, né, posso começar a fazer um pequeno projeto de integração com sistemas corporativos e ERP. Jefferson, assim, nesse panorama geral desses 10 passos aqui, qual seria o seu fechamento, assim, para a gente poder já começar a fechar aqui? Acho que faltou aí a questão dos indicadores, né, Adiel? Então, para a gente fechar essa rota, a gente consegue trabalhar com indicadores que são, de novo, multidisciplinares, né? Uhum. Então, utilizando tanto informações que vêm lá do RP quanto do sistema jurídico para identificar se existe algum gap nos valores que você identifica em todos eles, né? É um processo, enfim, é um assunto que traz muitas oportunidades, como a gente já mencionou, e traz oportunidade em cada uma das etapas que a gente apresentou aqui. Né? Então, desde identificar os processos, conhecer sua base de processos, ter um processo de trabalho estruturado para fazer as solicitações de depósitos judiciais, né? Até esse controle um pouco mais sistematizado por meio de solicitações com integração e indicadores que você vai trabalhar na gestão dos recursos que você aplica em depósito judicial, né? Sensacional, Jefferson. Cara, sensacional. Muito obrigado, cara, por você ter aceito aí compartilhar esses teus conhecimentos aí. Pô, eu que agradeço, Adiel, pelo convite. Enfim, eu sinceramente não sou nenhum expert no assunto, né? Eu vim trazer um pouco mais aqui do que a gente tem de experiência, né? Mas eu acho que dá para trazer alguns insumos relevantes aqui, enfim, algumas sugestões de trabalho que já se mostraram efetivas em alguns momentos. Né? Legal. Acho que foi sensacional. Para mim foi. Quero te agradecer muito. Gratidão, tá? Foi sensacional Tamo junto. ter estado aqui com a gente. Acho que o pessoal vai curtir.
tá? Depois a gente vai deixar aqui essa live aqui, que foi gravada, a gente vai deixar lá no LinkedIn, que o pessoal que se inscreveu aqui para assistir. Eu não sei se o Clóvis, aqui a Viviane, a Angélica, o pessoal que está aqui ouvindo, se vocês quiserem desmutar aí, fazer alguma pergunta, o Lincoln que está aqui, o Fábio, a Viviane. Se quiser, é só desmutar aí, pessoal. O pessoal está com fome, Adiel. O pessoal está com fome, querendo está jantar. jantar, né? Bom, se o pessoal não quiser fazer nenhuma pergunta, eu vou... Angélica? Oi. Oi, Angélica, diga lá. Espera aí, só um pouquinho. Peraí que eu estou agilizando, que estou meio atrapalhada aqui, só um pouquinho. Diga lá, Angélica. Então, eu tenho uma pergunta. Diga lá. Espera aí que minha conexão está meio esquisita aqui. Só um minutinho, tá? Se tiver mais alguém aí, pode fazer. Bom, pessoal, enquanto... Vamos lá, posso falar? Diga lá. Pode. Foi ótimo, adorei. Participei integralmente aqui. Nós percebemos. E eu queria saber pela sua participação. Imagina, eu queria saber qual o benefício para as empresas da aplicação da rota completa de depósito. Vai lá, Jefferson. O benefício, na verdade, você tem alguns benefícios, né? Então, o primeiro é que você tem a oportunidade de trazer recursos financeiros para a empresa, né? O segundo, e esse benefício ele é bem relevante também, né? É que você vai ter controles que são controles robustos, né? E que vão permitir com que, em tempos de auditoria, por exemplo, a empresa tenha uma validação dos seus trabalhos, né? Do seu fluxo de trabalho, por aquelas empresas que vão auditá-la, né? Então, você tem isso sem falar também na questão de redução de retrabalho, né? Quando a gente fala das integrações, você tem também essa questão de redução de retrabalho, né? Então, você vai ter maior controle, né? Redução de retrabalho e de riscos de erros, né? E também a possibilidade de fazer uma melhor gestão financeira dos recursos da empresa, culminando aí com a possibilidade de trazer dinheiro para o caixa da empresa. Esse daí vai ser, no fim do dia, o maior benefício, né? Show. Ai, legal, super interessante. Show, gostei muito. Obrigado, Angélica. Imagina. Pessoal. E muito interessante todo, foi um aprendizado para mim, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, Angélica. Bom, se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai finalizando por aqui. Eu vou convidar todo mundo para seguir o Jefferson. Lá está com a grela, tem mais uma né? pergunta aqui, a Viviane. A rota dos depósitos completa pode ajudar os amigos advogados a conseguir mais clientes? Eu respondo. Viviane, com certeza, tá? Os advogados, tá? Que se propõem a prestar esse tipo de serviço, né, para os clientes, né? Eles, como o Jefferson até falou, é um trabalho altamente rentável. E quanto mais tecnologia ele incorporar as suas atividades no dia a dia para atender os clientes, melhor ele vai atender, né? Vai conseguir ter volume, ter escala, né? Porque os clientes, quando vêm com esse tipo de demanda, muitas vezes tem muitos depósitos perdidos, né? E aí eles precisam identificar, precisam encontrar, precisam conciliar, precisam recuperar, né? Então, quanto mais tecnologia também o advogado puder ter para atender os clientes, com certeza ele vai conseguir conquistar bons clientes e vai conseguir aí boas receitas, aí, aumentar suas receitas e, enfim, vai ter um mercado bastante interessante. Obrigado aí, Viviane, pela pergunta aí, tá bom? O Lincoln, esse ganho financeiro dos depósitos é adrenalina na veia, no resultado de lucro da empresa. Com certeza, Lincoln. É adrenalina pura, né? A empresa, quando tem esse ganho financeiro aí, nossa, isso aí... Eu vou compartilhar aqui um testemunho que eu vi essa semana de um cliente, que ela falou, Adiel, eu trabalhei com um depósito numa grande empresa de telefonia, né? E ela falou, quando ela foi convidada para trabalhar, ela falou assim,
Adiel, eu sabia o seguinte, ou eu ia ser demitido ou eu ia ser promovido, porque foi um desafio que botaram na mão dela, né? E ela não sabia nem por onde começar, mas ela caiu dentro, estudou e conseguiu, em 6 meses foi promovida a gerente, tá? Então, realmente, Lincoln, obrigado pela participação. Clóvis, obrigado aí, Clóvis, pela tua participação aí também. Eu convido, então, a seguirem aí o Jefferson aí no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. O Jefferson aí é um cara sensacional, que eu sou fã. Fiquei muito feliz de ter feito essa live com ele. Muito obrigado, já eu que agradeço pelo convite. Convido também para seguir aí a gente aí no LinkedIn, principalmente. A gente vai compartilhar o conteúdo ali no LinkedIn. Pessoal, muito obrigado, boa noite, abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, pessoal. Obrigada a vocês, boa noite. Tchau, tchau, Angélica. Tchau, tchau. Tchau.